Eu quero te contar uma história que vai ser um tapão na sua cara, que é sobre a importância de você caminhar com alguém e o perigo de você insistir em caminhar sozinho. Bora bater esse papo? Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Sampaio e esse é o canal Mais Um. Seja muito bem-vindo! Lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 e 5, vai contar a história do rei Uzias. O rei Uzias, ele fez o que agradava o coração de Deus, mas havia um homem que o ajudava, que o instruía a fazer aquilo que agradava o coração de Deus. E esse homem se chama Zacarias. Então lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3 e 5, diz assim, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Então, enquanto Zacarias estava vivo, que era um homem que ensinava Uzias as coisas de Deus, Uzias fez o que agradava o coração de Deus. E Zacarias que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, durante todo esse período, Uzias ele se tornou uma potência, uma fortaleza em governo. Ele cresceu muito. Tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele colocava as mãos dava certo. Ele tinha um exército potente. A terra para a agricultura dele era fértil. Ele construía grandes fortalezas, ele construía pontes. Então, chegou a um ponto que Uzias cresceu muito, só que algo aconteceu. Ele não soube lidar muito bem com esse crescer demais, com todo esse poder. O orgulho destruiu ele. Se a gente ler lá no versículo 16, diz assim, Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Lembra? Uzias tinha Zacarias do seu lado, que o instruía a fazer as coisas de Deus, aquilo que agradava o coração de Deus. Em um certo momento, ele quis caminhar por conta própria. E aí o que ele fez? Se a gente continuar lendo aqui no capítulo 26, você vai ver que Uzias entrou no templo do Senhor, no templo de Deus, e ele quis queimar incenso. Isso é um ato que Deus tinha ordenado que somente os sacerdotes podiam fazer. Então ele, nesse ato de orgulho dele, de já se achar que ele era bom demais, suficiente demais, ele podia fazer o que ele queria. E aí ele entrou dentro do templo para queimar incenso, só que naquele momento, olha que interessante, quando ele ia fazer isso, que era um ato que somente os sacerdotes podiam fazer, quando ele decidiu fazer isso, os sacerdotes que estavam ali, e ali tinha mais de 80 sacerdotes que disseram para ele assim, Uzias, você não deve fazer isso. Deus orientou que somente os sacerdotes podiam fazer isso. E nesse momento ele se tornou arrogante e orgulhoso e ele se voltou contra os sacerdotes. E aqui está um problema. Nesse mesmo instante, quando ele se rebelou contra uma direção dos sacerdotes, daquilo que Deus tinha dito para eles fazerem, que era somente eles que podiam fazer, no mesmo instante que ele se revoltou contra os sacerdotes, uma lepra surgiu na testa dele. Lepra hoje é a hanseníase, que são aquelas manchas branquiçadas, e que essa área que é branquiçada, ela fica perde a sensibilidade à dor, a toque. Naquele mesmo instante que ele se tornou orgulhoso, a ponto de não ouvir uma direção de uma pessoa sábia, a ponto de não ouvir os conselhos de uma outra pessoa, a lepra veio sobre ele. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua lepra? Quais são as consequências que você está tendo hoje na sua vida por você ter deixado de ouvir uma pessoa que te deu um conselho de Deus, por ter deixado de ouvir alguém que poderia te ajudar? Uzias, por não ter ouvido os conselhos de pessoas sábias, surgiu nele a lepra. E você? Quais são as consequências que está tendo na sua vida por você não ouvir alguém, por você caminhar sozinho, por você ser orgulhoso,
por querer fazer do seu jeito, por achar que não precisa de ninguém. Tá fazendo sentido para você essa palavra? Alguma coisa do que nós estamos conversando aqui, no nosso bate-papo, tá fazendo sentido? Então eu quero te fazer um convite. Clica aqui para você se inscrever no nosso canal, para você fazer parte da nossa comunidade, continuar recebendo os nossos conteúdos e dê o seu like aqui também, para que o YouTube continue espalhando essa mensagem para mais e mais pessoas. E eu quero te dizer algo, ainda tem chance para você, ainda tem chance para mim também. Se arrependa das escolhas que você fez, se arrependa agora mesmo. Há uma chance para mim e para você. Volte a se conectar com essas pessoas que você deixou de caminhar junto com elas. Volte a se conectar com essas pessoas que têm sabedoria de Deus, que podem te ajudar, pessoas que você precisa caminhar junto. Vai lá, manda uma mensagem agora para ela, marca um café, não caminhe sozinho. Deus quer que você caminhe com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada a crescer ainda mais na presença dele. Escreva aqui nos comentários: eu vou caminhar com alguém. Declare isso sobre sua vida. Não vale a pena caminhar sozinho. Não vale a pena querer seguir seus próprios caminhos. Nós precisamos de pessoas para nos ensinar nessa jornada. A lepra, ela te distancia das pessoas. Naquele tempo, pessoas que tinham lepra, igual aconteceu com Uzias, assim que ele teve essa lepra na testa, ele teve que ser excluído de todo mundo e morar numa casa afastada de todo mundo. Então ele perdeu o contato com todas as pessoas e esse foi o fim dele. Ele morreu excluído em uma casa totalmente afastada. O orgulho te leva a caminhar sozinho, a você se afastar de pessoas que querem o seu bem, que amam a sua vida. Ainda dá tempo de você mudar isso e se conectar com pessoas que vão te ajudar nessa jornada. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que você tenha entendido a importância de caminhar com alguém. Envie esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueça, bora prosperar!